Amigos internautas, está no ar mais um vídeo da UPS. Como sempre faço, já peço adiantadamente aqui o seu like para poder fortalecer o canal, que cada dia mais perde inscritos, né? O YouTube realmente ele não valoriza quem faz um trabalho de fato sério aqui dentro. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre tribunais de contas. O que são? Convivem? De que se alimentam? Como se reproduzem? Bom, vamos falar então, vou explicar para vocês o que são os tribunais de contas, como eles são compostos e os problemas que encontramos nesses tribunais. Os tribunais de contas do país foram criados na Constituição de 1988 e tem como definição de atuação fiscalizar tecnicamente as contas públicas. Ele é um dos órgãos que compõem a rede de controle externo, que também conta com o Ministério Público. Bom, essas cortes, elas foram criadas para fiscalizar o dinheiro público e têm poder, inclusive, para suspender licitações, paralisar obras, por exemplo. No Brasil existem 33 tribunais de contas, que é o TCU, né, Tribunal de Contas da União, são os 26 tribunais de contas do Estado, que são os TCEs, tem um Tribunal de Contas do Distrito Federal, o TCDF, tem 3 tribunais de contas dos municípios, que ficam na Bahia, em Goiás e no Pará, e 2 tribunais de contas municipais, que são localizados nos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Tribunal de Contas da União é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. Isso quer dizer, dentre outras coisas, que é a ele que devemos recorrer sempre que descobrimos alguma irregularidade no uso do dinheiro público no âmbito federal, como, por exemplo, parlamentares que utilizaram dinheiro da maldita verba indenizatória para bancar combustível utilizado na empresa da esposa, ou para bancar combustível de carros de um sindicato, ou, por exemplo, bancar locações milionárias de carros, né? Além das famosas contratações para lá de estranhas de consultorias jurídicas. E se você é antigo aqui no canal, vai se lembrar que em 2013 eu fiz denúncias contra 41 deputados e senadores lá no Tribunal de Contas da União, algo que vem rendendo frutos até hoje. Bom, isso aí é uma outra história para de repente um outro vídeo. Mas vamos nos ater aqui aos tribunais de contas. Explicado basicamente o que o TCU tem que fazer, vamos falar agora dos TCEs. Eles têm basicamente as mesmas incumbências que tem o Tribunal de Contas da União, só que a nível estadual e também em todos os municípios dos estados, com algumas ressalvas que a gente vai ver agora. É o seguinte, existem 3 tribunais de contas municipais que ficam na Bahia, em Goiás e no Pará. Esses tribunais de contas municipais, eles são responsáveis por fiscalizar os municípios de seus estados, enquanto os tribunais de contas estaduais fiscalizam o governo do estado. E existem ainda 2 tribunais municipais localizados ali na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, que fiscalizam apenas esses 2 municípios. Aí de repente vem a pergunta, né? Mas por que esses estados e municípios têm esses tribunais de contas municipais e nos outros não tem? Bom, acontece o seguinte, a existência desses tribunais se deve porque eles já existiam antes da promulgação da Constituição, em 1988, que, a partir de então, proibiu que fosse criado qualquer tribunal de contas. Bem, já explicado então o que cada um faz, vamos falar como eles são compostos, né? Quem compõe os tribunais de contas? Bom, o Tribunal de Contas da União é composto por ministros, no total de 9. 3 deles são escolhidos pelo presidente da República, entre auditores e membros do Ministério Público, e precisa, né, essas indicações precisam ser aprovadas pelo Senado. E os outros 6 são indicados pelo Congresso Nacional e escolhido entre os deputados e senadores que estão em exercício do cargo. Isso mesmo, 2/3 são indicados pelo Congresso Nacional, ou seja, são políticos que estão lá. Já os tribunais de contas dos estados contam com 7 conselheiros, que, assim como ocorre no TCU, são escolhidos pelo chefe do executivo, no caso o governador, e pela Casa Legislativa do Estado, a Assembleia Legislativa. A proporção de indicação é a mesma, ou seja, 2/3 são escolhidos pela Casa Legislativa e 1/3 escolhido pelo governador. Os 3 tribunais de contas municipais, os da Bahia, do Pará e de Goiás, também são compostos por 7 conselheiros e têm a mesma formação. No caso do TCM-RJ, que é o Tribunal de Contas Municipal do Rio de Janeiro, aquele que só fiscaliza o município do Rio de Janeiro, é composto também por 7 conselheiros, sendo que 4, na mesma proporção de sempre, tá? 4 são escolhidos pela Câmara Municipal e 3 escolhidos pelo prefeito. Já em São Paulo são menos, não são 7 conselheiros, menos mal.
são 5, mantendo a mesma proporção, ou seja, 3 escolhidos pela Câmara Municipal e 2 escolhidos pelo prefeito. Para todos os tribunais, o indicado deve ter, dentre outros requisitos básicos, para preencher o cargo, ele tem que ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. E atenção, ele tem que ter idoneidade moral e reputação ilibada. Será mesmo? Bom, é aí que a coisa começa a complicar. Bom, e eles também não precisam ter curso superior, tá? Só que, infelizmente, as coisas não funcionam bem assim. E eu vou falar para vocês aqui alguns problemas que encontramos em alguns desses tribunais, para não dizer a maioria. Os tais requisitos básicos parecem, assim, terem sido esquecidos na hora de nomear alguns cidadãos para o cargo de conselheiro. Por exemplo, no Tribunal de Contas de Goiás, a conselheira Carla Cíntia Santillo é dentista e se tornou conselheira 4 anos depois de se eleger deputada federal em 2002. Um colega dela, que é o Kennedy Trindade, é engenheiro com experiência em topografia. Ele se tornou conselheiro 8 anos após se eleger deputado. Já no quesito reputação ilibada, a coisa sim complica horrores. Formado por seres humanos falíveis, como todos nós somos, as cortes que devem evitar ali o uso irregular do dinheiro público, indevido, ilegal inclusive, acabam se tornando alvos de ações policiais, de ações na justiça, devido a escândalos de corrupção envolvendo membros desses tribunais. Um dos casos mais emblemáticos ocorreu no Rio de Janeiro em 2017. 5 dos 7 conselheiros foram presos preventivamente depois que um ex-diretor de uma empreiteira que estava cuidando de alguma obra lá da Copa do Mundo disse em delação premiada que esses membros cobravam propina para que deixasse a obra fluir, para não barrar a obra. Aliás, essa informação foi também confirmada por um ex-presidente do próprio Tribunal de Contas que abriu o verbo e depois, com autorização da Justiça, picou a mula, foi para fora do Brasil. Um outro caso ocorreu em agosto de 2014. A Justiça de São Paulo afastou das funções o Robson Marion, que era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, por suspeita de ter recebido propina na Suíça de empresas com contrato no governo. Em julho de 2015, agora já é outro caso, tá, gente? O STJ afastou 4 conselheiros do Tribunal de Contas lá do Amapá por suspeita de corrupção. Agora, um exemplo clássico, para vocês entenderem aqui por que está acontecendo isso tudo. Em 2014, quando a Dilma ainda era presidente do Brasil, ela indicou o senador Gin Argello para a vaga no TCU, que, claro, houve uma forte pressão popular e pressão, inclusive, do próprio órgão do Tribunal de Contas da União para a não nomeação dele, tanto que ele desistiu, ele abriu mão do cargo, abriu mão da indicação. E todo mundo sabe que 2 anos depois, em 2016, ele foi preso por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e tentativa de obstruir as investigações. Eu não sei se ele está preso ainda, eu acho que não. Mas enfim, é só para vocês entenderem que a coisa está meio assim. Em Mato Grosso, 5 conselheiros foram afastados pelo STF após serem citados em delação premiada do ex-governador Simval Barbosa, que disse à Justiça ter sido obrigado a pagar propina para que a Corte de Contas não prejudicasse o andamento das obras da Copa do Mundo de 2018. De novo, propina para que as obras da Copa não parassem. Mais um caso? Então vamos lá, Há poucos dias, um publicitário que tinha contrato de publicidade com o governo de Goiás foi flagrado pela Polícia Civil com contas de energia pagas do conselheiro do Tribunal de Contas, aquele Kennedy Trindade que eu falei para vocês, que é engenheiro, sabe, que é topógrafo. Pois é, o publicitário disse, de acordo com a matéria que eu li no G1, que ele pagou as contas por medo de perder o contrato. Ele disse que alguém forte lá do Tribunal de Contas falou assim, olha, vai pagando as contas do conselheiro aqui, senão ele vai dar um jeito de quebrar esse contrato, tá? Bem, e o conselheiro, até o momento da matéria ser publicada, não tinha dito nada, Ficou caladinho. Espera aí que tem mais caso, tá? Em fevereiro do ano passado, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, condenou por prevaricação e declaração falsa o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, o Cícero Amélio. Coisa tá complicada. Agora, voltando a Mato Grosso. Isso aqui, se você tá
acompanha esse canal aqui, você vai se lembrar, né, que isso aconteceu semana passada, tá? Não sei que dia você está assistindo esse vídeo, mas enfim, vê aqui a data embaixo e você vai ver que dia que foi semana passada. Bom, o Tribunal de Contas de lá deu entrada num projeto de lei na Assembleia Legislativa, um projeto que a gente chama de PL dos Marajás, que previa conceder a cada um dos conselheiros e aos 4 procuradores do Ministério Público de Contas, que é um puxadinho lá do Tribunal de Contas, ganhos reais e não dedutíveis, ou seja, eles receberão sem precisar pagar imposto de renda, INSS, essas coisas todas. R$35 mil por mês sob título de verba indenizatória. Meu irmão, aquela maldita verba indenizatória. O detalhe é que não é verba indenizatória, apenas o nome, porque verba indenizatória é aquela que a pessoa faz a despesa, né, o gestor público faz a despesa, apresenta as notas, né, apresenta a comprovação das despesas e é ressarcido por ela. Isto é verba indenizatória, para indenizar um gasto. Só que no caso deles, assim como também ocorre na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o dinheiro cai na conta e eles não precisam prestar contas disso tudo. Eu vou fazer um vídeo falando exatamente só sobre esse assunto, tá? Então se liga no canal que logo logo eu vou falar tudo o que está acontecendo e o que o Instituto Ops fez para tentar derrubar essa... Eu vou maneirar aqui no palavreado, tá? Bom, e o projeto, claro, foi votado assim às pressas, rapidão, foi aprovado e menos de 48 horas depois foi sancionado pelo governador. Foi algo assim rápido pra caramba. Nada que você vai conseguir ver quando for para beneficiar o pobre. Bem, gente, esses aqui são apenas alguns casos, tá? Eu poderia ficar horas aqui falando. Gente, olha, em 2016, o Transparência Brasil realizou um levantamento sobre membros dos tribunais de contas e concluiu que 80% eram de pessoas que haviam ocupado os cargos eletivo ou de destaque na administração pública, né, dirigente de autarquia ou secretário estadual, por exemplo. 23% sofrem processos ou receberam punição na justiça ou nos próprios tribunais de contas e 31% são parentes de outros políticos. Em alguns casos foram nomeados pelos próprios tios, por primos ou até irmão de governador. Como se vê a tal reputação ilibada e aquela lá de notórios conhecimentos, né? Dentista, engenheiro, enfim. Parece que isso tudo é colocado de lado quando é chegada a hora de escolher alguém para assumir esse importante cargo na República. Como se vê, infelizmente, tribunais que deveriam trabalhar exclusivamente em favor da sociedade, né, do bem comum, de questionar o uso indevido do dinheiro público, de enviar para o Ministério Público casos claros de irregularidades, não se mostram imunes a corruptos e oportunistas. Aliás, pelo contrário, né, muitos de seus membros acabam se envolvendo em atividades nada republicanas. Será que já não seria hora de repensar a composição desses tribunais nos moldes que ocorre, por exemplo, no judiciário, né, os juízes, por exemplo, para que eles cheguem a esse cargo, eles passam por apertadíssimos concursos e os caras têm que saber mesmo o que estão fazendo. Não é um dentista que vai fazer o controle de contas, entendeu? Não é um topógrafo que vai chegar e falar se aquela obra está certa ou se está errada. Tudo bem que eles têm ali assessoria, né, que são as pessoas que realmente metem a mão na massa, que são os auditores, né? Esses caras, ali eles vão a fundo mesmo. O problema é a politização desses tribunais, né? São políticos que estão ali. E a gente sabe que muitas das fiscalizações são feitas em cima de atos de políticos, né? Às vezes de empresas de políticos. A gente sabe que a nível federal, principalmente, muitos são grandes empresários e que não têm interesse nenhum, por exemplo, de ter uma obra parada. Então a gente fica pensando, será que não está na hora de trocar a maneira, de mudar a maneira de escolher esses conselheiros? Bom, mesmo assim, depois de tudo que eu disse para vocês, mesmo cambaleante, são aos tribunais de contas que a gente tem que recorrer sempre que encontrar alguma irregularidade, sempre que a gente tiver alguma suspeita de irregularidade, não só Tribunal de Contas, mas também Ministério Público. E também é interessante dizer o seguinte, milhões e milhões de reais do dinheiro público deixaram de ser gastos irregularmente ou mesmo teve dinheiro devolvido aos cofres públicos graças à ação desses tribunais. Agora, é muito importante que a gente exponha as mazelas do órgão, para a gente não achar que tudo são flores, tá, gente? A gente tem que falar aquilo que realmente tem que ser dito. E antes que alguém chegue aqui e fale, mas então por que você não pegou os números, os milhões que são recuperados, que são deixados de serem gastos aí,
do dinheiro público, por que você também não fez esse levantamento? Bom, gente, isso aí é trabalho de assessoria de imprensa. Se você quiser saber os números bonzinhos que eles têm, então acesse o site de cada um que vocês vão ver lá. Eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, torne-se membro aqui embaixo, ó, seja membro. Você sendo membro, você vai ajudar muito, mas muito mesmo esse canal a continuar existente, a continuar ativo no ar. E aqui, gente, ó, Instituto Opus, vai lá, institutoopus.org.br. Se você colocar /apoio, você vai ajudar financeiramente o nosso trabalho aqui, que é muito árduo. E logo, logo a gente vai falar sobre o PL dos Marajás. Coisa feia, viu, gente? Valeu, muito obrigado, um grande abraço e até mais.